Então, vamos para o Reading Group do Panza. Aí você apresenta o título e qual é o artigo, tá bom, Beleza. Panza? Vou passar a palavra para você fechar o microfone. Beleza, obrigado. Olá, gente. Me chamo Gabriel Panza. Eu vou estar apresentando o Reading Group de hoje, que é sobre um artigo que ele compara alguns tipos de modelos contrastivos e ele propõe o modelo deles, que é esse Supervised Contrastive Learning. Né? Ele é um artigo até que não é tipo recente, ele é de 2021, tem uns 4 aninhos já, mas eu achei ele interessante porque ele aborda alguns conceitos que eu vou estar usando no meu projeto com a professora Quintaiane, e porque ele meio que juntou técnicas de vários artigos e de uma linha temporal até que longuinha. Então eu acho que é bem interessante as coisas que ele fala aqui. O sumário é basicamente os tópicos do artigo, então tem a introdução, trabalhos relacionados, a metodologia, que é o método, e os experimentos. E aí eles introduzem, primeiro, falando do problema principal que eles estão querendo atacar, né, abordar, que é, embora a perda cross-entropy, que é um tipo de função de lógica que nós temos no machine learning, ele seja muito usado, ele tem algumas desvantagens. Entre elas, ele é sensível a hiperparâmetros, então, muitas vezes, quando você está treinando uma rede, se você muda o learning rate ou qualquer outro hiperparâmetro, nem que seja de leve, isso pode resultar em uma mudança de resultados muito brusca. Ele tem um potencial para resultar uma margem, um tipo limiar entre o que é classificado como, por exemplo, classe 0, classe 1, classe 2, muito fraca, segundo eles, e eles queriam uma função de perda que tivesse um limiar mais bem delimitado. E ele não é muito robusto a ruídos. E como assim ele não é muito robusto a ruídos, né? Eu fiz até um ponto aqui só para explicar esse tópico melhor. Aqui eu trouxe a fórmula para a gente calcular o loss do cross entropy. O que ele pega basicamente é que ele faz um somatório do label verdadeiro multiplicado pelo log da probabilidade que o modelo previu para aquela classe. Né? Então eu dei um exemplo aqui embaixo. Suponha que a gente esteja querendo diferenciar um cachorro de um gato de um pássaro. Então eu tenho 3 classes: cachorro, gato e o pássaro. Aí suponha que o meu dado de entrada seja um dado de cachorro. O label verdadeiro vai ser 1 para cachorro, que é true, né? 0 para gato e 0 para pássaro. Esse seria o meu label verdadeiro. Só que vamos supor que a minha rede, para esse caso específico, a imagem tinha muito ruído, não dava para ver que era, tipo, claramente um cachorro ali, e por algum motivo ela previu que era um gato, ou seja, a probabilidade dele jogar aquela imagem para um gato era maior do que a de um cachorro ou a de um pássaro, né? Na hora que a gente vai fazer esse cálculo, por causa a esse tipo ruído que fez ele classificar errado, se a gente for fazer o somatório dessas multiplicações, eu vou ter 1 vezes 0,09, 0 vezes 0,90 e 0 vezes 0,01. No caso, o log dessas probabilidades. Né? Os zeros vão ser cancelados, mas o 1 vezes log de 0,09 vai dar um número até que grandinho. E aí, essa perda vai meio que atualizar a rede para, tipo, se ajustar, né? Só que isso foi um dado que ele previu errado. Então, ele vai conseguir um peso muito alto para ajustar a rede. E esse peso muito alto não vai ser um ajuste benéfico, um ajuste que a gente queria que tipo, fosse feito. Né? Então, dado essa falta de robustez que o CrossNP tem, eles decidiram se inspirar um pouco no aprendizado contrativo, que tem tido bastante sucesso na metodologia autossupervisionada, que é quando o modelo rotula os dados, né? Ou seja, a gente não passa labels inicialmente. E eles perceberam que, analisando o aprendizado contrativo, né,
e outras alternativas para o cross entropy, tinham poucas que funcionavam bem para datasets de grande escala. Então, o que eles proporam, enfim, a ideia deles, né, aqui, só para dar uma contextualização antes de eu falar da proposta em si, né, foi usar uma adaptação do aprendizado com contrastivo. Mas o que é o aprendizado contrastivo, né? Explicando um pouco antes. Ele basicamente ele vai medir a similaridade entre dois itens pertencentes ao mesmo batch da nossa rede, né? Então, suponha que você passou um batch de entrada para sua rede, ele vai criar pares de dados dentro desse batch e ele vai comparar se esses pares eles são iguais, parecidos, enfim, ou diferentes. E o objetivo do aprendizado com contrastivo não é classificar, não é tipo falar, ele é isso ou ele é aquilo. É ele mapear a distância desses pares e criar grupos, ou seja, nesse começo do meu tipo vetor, por exemplo, eu tenho todos os pares de dados que são parecidos. Aqui são os que são um pouco mais diferentes. E mais para o tipo, final, por exemplo, são dados que são muito distantes. São pares de imagens que não tem nada a ver uma com a outra. E aí, por que ele faz isso? Porque a ideia dele é aprender padrões. Então, dado as nossas diferentes classes, os nossos diferentes dados de entrada que vão entrar na rede, ele vai criar grupos de padrões para ele não saber tipo exatamente o que é cada coisa, mas ele saber aproximar. Olha, esse novo dado de entrada que está entrando se parece mais com esse conjunto do que com esse conjunto. Então ele vai meio que aprendendo a identificar esses padrões de dados. E aí, dado isso, dada essa contextualização que eu fiz aqui, a proposta deles, só passar aqui, é adaptar a lógica do lógico contrastivo para, ao invés deles compararem uma imagem com outra, ou seja, um par que é, exemplo, se eu tenho cachorro e gato, vai dar diferente. Cachorro, cachorro, vai dar parecido. Eles querem ter múltiplos pares positivos para cada comparação, para cada âncora. E aí, por que isso é importante? Porque no lógico contrastivo clássico, o padrão, né? Quando ele vai criar esses pares para fazer essa similaridade, os meus pares eles são feitos da seguinte forma. Eu pego a minha âncora, que é a minha imagem, né? Eu vou gerar versões aumentadas dela, ou seja, eu vou dar um zoom em um ponto, ou eu vou virar um pouquinho, eu vou gerar versões aumentadas dessa mesma imagem. E aí, se eu pego, por exemplo, duas versões aumentadas da mesma imagem, eles são pares positivos. Beleza. Agora, se eu pego uma versão aumentada da imagem A com uma versão aumentada da imagem B, como são duas imagens diferentes, ele vai criar um par negativo, ou seja, não são a mesma imagem. Só que qual que é o problema disso? Se eu tenho, por exemplo, duas imagens de cachorro diferentes, no lógico contrastivo clássico, ele iria falar que esses pares são diferentes. Porque a versão aumentada de um cachorro e a versão aumentada de outro cachorro não fazem parte da mesma âncora. Então, isso gerava um problema que depois que você treinava essa rede contrastiva inicial, você tinha que fazer uma mineração negativa, esse tipo hard negative mining, que é basicamente você treinava a rede, aí você pegava os pares negativos que eram mais próximos, ou seja, que eram menos distantes, dado todos os pares negativos, e você retreinava a rede com esses pares para você meio que ensinar a rede de novo, né? Fazer um tipo um retreinamento, né? De que era para ele também aprender a identificar aqueles pares. Então eu até coloquei um passo a passo aqui, ó, que o Hard Negative Mining, basicamente você treinou a sua rede inicial. Aí você gerou predições com esses conjuntos, né? Nossa, espera um pouco. Fala. Me perdi já antes do que você está explicando. Fala. Vamos lá, o que é o par positivo? Acho que isso aí me pegou já. Beleza. Se forem dois cachorros diferentes, era para ser um par positivo? Então, não era. No clássico, não. No clássico, se eu pego
se eu for calcular o loss contrastivo de duas imagens, que são dois cachorros, tá? E aí, como eu expliquei inicialmente, ele vai gerar versões aumentadas dessas duas imagens. Aí, suponha que eu tenha o rosto do cachorro com o rosto de outro cachorro, né? Ele deu um zoom nessa versão aumentada. Esse par não vai ser positivo, porque eles não pertencem à mesma imagem original, à mesma âncora. Mas nem o par original e nem as versões aumentadas. Como assim? Nem se eu pegar os dois cachorros sem aumentar nada. Isso já é para dar negativo. Já é negativo, sim, perfeito. E E aí, aí se eu isso é aumento os o. dois, também é para dar negativo. Isso, perfeito. E aí você Isso. está dizendo, peraí, deixa eu entender qual é o problema. É que a rede tem que entender que é negativo, ela tem que dizer que é negativo. Não, então, o que eles querem é que você agrupe os pares positivos e negativos por classe e não por imagem. Ah, tá. Mas essa é a Então, nova proposta, então, isso. desse trabalho. Então, qual é a proposta deles? Ao invés de você ter só um par positivo, ou seja, é só a versão aumentada com a imagem original, todas as imagens originais e versões aumentadas de mesma classe, ou seja, se eu tenho vários cachorros, eles têm que dar positivos. Ou seja, eu vou ter agora múltiplos pares positivos e não um por imagem. Entendeu? Ou seja, os cachorros vão estar agrupados juntos e não só a versão aumentada deles com a imagem original. Essa é a Então, ideia. nariz de cachorro com. Nariz de bulldog com Com cachorro de nariz poodle. de shih tzu, por exemplo, Não, vai mas dar não par positivo. necessariamente nariz com nariz, poderia ser o original. Poderia, sim. Poderia ser nariz com Entendi, corpo ou nariz com original, sim. Eles querem entendi. agrupar esses pares não por imagem, mas por classe, tá? Por Tá, curioso, classificação, beleza? mas entendi. E aí essa é a proposta deles. E aí aqui, só para explicar, né, que é o que eu estava falando, por que essa nova adaptação ele não é mais necessário fazer esse hard negative mining, né? É a técnica que existe, né? Porque essa técnica envolvia o seguinte: você treinou a sua rede inicialmente com um conjunto de dados, ou seja, várias imagens de cachorro, de gato, de pássaro, beleza. Aí ele vai gerar predições com base naquele lógico contrastivo. Ou seja, por mais que eu tenha várias imagens de cachorro, no clássico, eles seriam pares negativos, porque não fazem parte da mesma imagem. Essas várias imagens de cachorros. E aí o modelo iria classificar como eles são diferentes. Eles são tipo negativos, por exemplo. Só que você não queria que ele classificasse vários cachorros como sendo diferentes. Então, eles pegavam esses falsos positivos que eles queriam que fosse positivo, né? Por isso que é falso positivo. Perdão. Ele pegava esses falsos negativos, desculpa, tá? Que eles queriam classificar como positivo e eles retreinavam a rede colocando eles de novo no meu dado de treino. Só que, de alguma forma, indicando que você quer que ele aprenda que essas imagens são iguais. Então, você meio que ficava, tipo, minerando. Você fazia um treinamento intensivo ali até ele conseguir entender isso. Na proposta deles, você não precisa fazer isso. Porque ele já vai entender que várias imagens de cachorro são pares positivos. Até aqui deu para entender a ideia, mais ou menos? Que eles estão querendo propor? Eu tô conseguindo entender, tranquilo. Beleza. Deu para Então entender. essa é a ideia deles. Então, dado essa ideia, eles foram para. Só antes de mostrar, antes de eu entrar nos trabalhos relacionados, eles. Aqui eles têm uma imagem no artigo que é importante, que é só para separar o clássico, que é o autossupervisionado, com o deles, né? No clássico, se eu tinha uma imagem de cachorro, caso duas imagens de cachorro, né? E a minha âncora fosse essa imagem aqui, esse par seria um par negativo, tanto que está vermelhinho aqui circulado. No deles, esse cachorro vira um par positivo. Então, essa é a ideia basicamente deles. Tá? Aí eu só pus essa imagem para ilustrar. Então, beleza. Dado essa proposta deles, eles começaram a estudar um pouco, no caso da literatura, né, entender um pouco o que estavam fazendo, para ver o que se aproximava do que eles queriam, o que dava para adaptar e entender bem o cenário em questão.
Então, eles primeiro, no começo da sessão, eles falam das limitações do cross entropy, que é aquelas desvantagens que eu citei inicialmente, e algumas alternativas eficazes que outros trabalhos fizeram. Então, você tinha o label smoothing, o aumento de dados, e aí tinham diferentes aumentos de dados, mix-up, cut-mix. Ele não dá muito foco, ele só fala que outros trabalhos já tentaram procurar alternativas e algumas delas envolviam essas técnicas. É basicamente o que ele cita nessa parte inicial. Ele foi meio que mapeando cada técnica alternativa que foi proposta. E aí, dado todas essas técnicas, eles pegaram e começaram a analisar o aprendizado autossupervisionado, mais especificamente. E aí eles perceberam que a principal ferramenta era usar o lógico contrastivo, né, esse aprendizado contrastivo junto do autossupervisionado. E eles foram tentar entender... Pera, alguém fez uma pergunta? Não é com você não, que eu estava pedindo que se alguém tiver o link para me mandar. Beleza. E aí, dado esse estudo do aprendizado autossupervisionado, eles tentaram entender qual foi a inspiração para a perda contrastiva surgir. Tipo assim, como é que eles pensaram nessa perda contrastiva, né? E aí eles encontraram duas principais inspirações, que foi o método de Noise Contrastive Estimation. Esse método, basicamente, ele pegava imagens reais e imagens de ruído, onde esse ruído era gerado artificialmente. E o intuito desse método era diferenciar o que era uma imagem com ruído de uma imagem real. Né? Então, pelo estudo deles, o lógico contrastivo ele se inspirou um pouco nesse método, porque por mais que a gente não esteja separando o ruído do real, a gente está separando pares que se aproximam com pares que se distanciam. Então, foi um pouco inspirado nessa técnica. E a outra técnica que serviu de inspiração para a perda contrastiva, né, para o lógico contrastivo, foi a perdas N-pair, que eles são muito parecidos com o que o lógico contrastivo tenta fazer, mas ao invés deles compararem um par positivo com todos os outros negativos que eles têm, né, com vários outros negativos que eles têm, eles se limitavam a comparar um par positivo com N-1 negativos. Então, era um grupo de negativos com um par positivo, um grupo de negativos com outro par positivo, e ele ia fazendo essa comparação. E esses grupos, eles eram pequenos. E aí, eles olhando tudo isso, eles pensaram, ok, a gente já tem um método que existe, que é esse perdas N-pair, que ele vai criar um par positivo e vai comparar com vários outros que são negativos. Mas esses vários outros ainda é um grupo pequeno. A gente pode tentar aumentar esse grupo. Então, o que eles propuseram com o método deles, que é o superestivo contrastivo, é o SUPCON, né? É fazer com que esses múltiplos pares negativos eles fossem uma quantidade maior. Então, você conseguisse comparar mais dados dentro do batch, né? Então, eles pegaram, para concluir essa sessão, eles pegaram o triplet loss, que é um loss também parecido com a perda contrastiva, e eles perceberam que esse loss ele compara 1 com 1, é 1 para 1, o que não era muito bom também. Então a gente tem 1 para alguns, 1 para 1 não é ainda o que eles querem, eles queriam 1 para muitos. E aí nesse 1 para muitos, o que eles propuseram na sessão de metodologia deles, que é todo o trabalho deles, né, é que eles vão pegar uma imagem de entrada, eles vão gerar cópias, no caso, duas cópias geradas aumentadas dessa imagem. Então, vão dar o zoom no rosto, vão virar um pouquinho, vão gerar versões aumentadas da imagem. Para esse par de versões aumentadas, eles vão passar a rede deles, que vai gerar um vetor de features, que é a rede encoder. E aí, com base nessas features de comparação das duas cópias, ele vai gerar esse lógico contrastivo para criar múltiplos pares e classificar eles em pares positivos ou pares negativos. Essa é a ideia, basicamente. O SUPCON, que é esse método contrastivo deles, né, que é o... Peraí, me perdi de novo. Pega uma imagem, gera duas versões aumentadas. Sim. E aí, como é que isso virou um monte de pares positivos?
Não, então, para cada imagem, ele vai gerar 2 cópias aumentadas. Ah, tá. E aí dois ele vai pares. comparar isso. E aí ele vai comparar esses 2 cópias da imagem âncora, da imagem original, com 2 cópias de várias imagens. Entendi. E aí, com essas várias imagens, ele vai tentar encontrar quais são pares que podem serem classificados como positivos e quais vão ser pares negativos. Só que todo o ponto deles é que a quantidade de imagens que vai ser comparada por vez vai ser maior do que os outros métodos. Eles até citam uma métrica, eles comparam um par positivo com 2n menos 2 pares negativos. São vários pares negativos. Então, eles conseguem meio que ir montando esse vetor de uma forma mais rápida do que os outros métodos. Beleza. Tá? Acho que a Luana quer falar também. Fala. Eu estou em dúvida em relação a essa questão dos pares positivos e negativos também. Tá. No caso, os pares negativos vão ser para as imagens que não, para os bets que não vão ser da mesma classe. Isso. Positivos vão ser da mesma classe. Isso. Tá. Então, tipo, no caso, eu tenho como desenhar aqui? Eu acho que eu tenho, né? Se eu pegar o lapisinho. Tem aqui, ó. Suponha que eu tenho aqui. Deixa eu pegar a tinta. Que caneta. Suponha que eu tenho aqui a minha classe cachorro, né? Cachorro. E a minha classe gato, né? Só que eu tenho, tipo assim, sei lá, 30 imagens de cachorro diferentes e 30 imagens de gatos diferentes. A ideia do método deles eles vão pegar cada uma dessas imagens e vão gerar 2 cópias aumentadas. Então eu tenho 60 imagens de cachorro e 60 imagens de gato. Até aqui, ok? Beleza, né? Sim. Dado essas versões aumentadas que eles criaram, o que eles vão fazer eles vão começar agora dentro do batch, aí você vai definir um tamanho para esse batch, né? Suponha que meu tamanho seja, sei lá, eu vou pôr 64 porque eu pus pouca imagem, tá? Então ele vai, dessas 120 aqui que eu tenho, 60 de cachorro, 60 de gato, ele vai colocar 64 imagens aqui. Dessas 64 imagens, ele vai formando pares dentro desse batch e vai gerando esses vetores de feature de comparação. E aí, com base nisso, ele vai ver, tá, suponha que nesse batch eu tivesse, sei lá, 12 imagens de cachorro e 48 imagens de gato. Para essas 12 imagens de cachorro que ele foi comparando, ele vai gerar vetores de feature que são muito próximas. Então, suponha que as minhas features sejam números que vão de 0 até 1. Para os de cachorro, eu vou ter, tipo, 099. Ele vai ser muito próximo. 098, 097, sei lá, algo assim. Agora, se ele for comparar uma imagem de cachorro com uma imagem de gato, vai dar, tipo, 0,01. 0,22, que são representações distantes. E a ideia dele é criar esses padrões. Então, sempre que ele vê uma imagem de cachorro, ele vai tentar associar a essa sequência que ele foi agrupando junto. Ou a essa sequência, enfim. Deu para entender mais ou menos a ideia? Agora ficou muito claro. Obrigada, Pança. Beleza, nada? E sempre vai comparar uma versão aumentada com uma âncora, é isso? Ou uma versão aumentada com outra versão aumentada. Pode rolar a comparação Pode. entre duas versões Pode. aumentadas. Pode. Eu fico me perguntando se isso não dá problema quando compara, sei lá, uma orelha com o nariz. Tipo Dois assim, cachorros diferentes. essas nuances, eu não vou saber responder como funciona. Eu só peguei a ideia geral de como eles montaram. Não, beleza. Então, esse é o método deles, né? E aí, criado essa representação de aprendizado, né? Na seção de método, eles fazem uma comparação do SupCon, que é o método que eles estão querendo propor, o self no SupCon, que é o padrão, né? Que é o que eles pegaram para adaptar, eles adaptaram desse método, e
e alguns casos especiais que eles só compararam para mostrarem que o método deles era melhor, né? Então, o autossupervisionado é aquilo, vai ser um par com vários negativos. E esse um par tem que ser imagem da mesma âncora. O método deles já é diferente. Se eu tenho duas imagens de cachorro, por mais que sejam imagens diferentes, ele quer que esses pares sejam positivos. Então, ele vai criar múltiplos pares positivos. Agora não é um para vários. Agora eu tenho vários positivos e vários negativos. É vários para vários. Então, eu estou agrupando imagens da mesma classe juntos. Então, esse é o método deles, é o SUPCOM. E os casos especiais que eles compararam só para mostrar que o deles funcionava melhor é o triplet loss, que é 1 para 1. O 1 para 1 demorava muito para a rede entender o que era um negativo, o que era um positivo. E o N pair loss, né? Que ele é similar ao método deles, só que ele era vários positivos para um negativo. Então, acabaram que também não funcionava tão bem. Então, eles compararam esses 4 métodos de Lois, mostraram com contas. Eu não coloquei o cálculo aqui, porque eu não queria, entrar muito nessa questão matemática. Mas no artigo, eles comparam o cálculo matemático das 4 funções e eles mostram que o método deles convergia mais rápido. Então, ele conseguia aprender também mais rápido. Então, o método escolhido para aquela arquitetura que eu mostrei antes foi o SUPCOM, foi a perda supervisionada contra a Shiva. E aí, depois que eles explicam esses métodos, comparam os loss, né, e mostram que o deles funcionou melhor, eles vão para as partes dos experimentos. Peraí, mas eu não sei se você está vendo, mas o Rafael quer falar. Fala, Rafael. Eu tenho uma dúvida que só se eu entendi, então você explicou o que é esse método que eles utilizaram e depois ele comparou com essas outras funções de loss, certo? Sim, isso. Ele não compara com a cross entropy, que é o que ele usa como motivação Então, lá na introdução? A cross entropy é o que ele cita no início. Tipo assim, isso foi. Então, vamos lá. Então, eles usaram as desvantagens da cross entropy para perceber que o aprendizado contrativo ele é melhor. Aí, a partir disso, na seção de métodos, eles comparam funções de loss contrativas. Então, eles não estão mais olhando o cross entropy, porque eles já definiram que o contrativo é melhor. Na seção de métodos, eles comparam entre todas as funções de loss contrativas que existem. Qual funciona melhor? Entendi. Eu só achei que talvez fosse melhor também comparar com a cross entropy. Porque eu entendo falar, é pior, mas se você não tem uma comparação prática, talvez não fique tão bom, mas tudo bem. Só isso Não, mesmo. justo. Não, mas é que o Panza não botou os gráficos, né? Ele está dando mais um geral. Mas se você abrir o artigo, tem toda uma parte em que eles mostram gráficos comparativos entre a cross entropy e o loss contrastivo supervised. Entendi. Então eles já fizeram uma comparação desses contrastivos que são o que ele vai comparar com o método dele de agora. Eu acho que sim, é o que eu estou entendendo, mas eu estou passando o olho aqui por alto. Entendi. Mas tem vários gráficos de comparação aqui no artigo. Entendi. E aí tem até uma imagem aqui que é só para mostrar a diferença, né? No cross entropy é aquilo, ele vai entrar com uma imagem e vai classificar isso é um cachorro. Né? No contrastivo, ele vai pegar, por exemplo, no clássico, a imagem âncora com uma versão aumentada ou 2 versões aumentadas e vai gerar aproximações entre elas. E no método deles, que é o SUPCOM, ele vai pegar 2 imagens de cachorro e vai conseguir, dentro do método, já juntar como um par positivo. Isso aqui é uma visão geral do que dá, comparação dos 3, né? Então, beleza. Dado isso, eles começaram a fazer agora experimentos. Aí aqui entra um pouco do cross entropy que você tinha perguntado, Rafael. É porque isso eu separei para a parte de resultados. Na parte de resultados, eles comparam entre eles.
eles mostraram, tipo, eles pegaram 3 datasets que já eram conhecidos, que é o CIFAR 10, CIFAR 100 e o ImageNet, são 3 datasets de imagens, e eles testaram métodos, né? Eles testaram o Cross Entropy, o SupCon, que é o método deles, o Max Margin, que é um outro método, que eles nem citam muito desse método, mas colocaram para comparação, e o Sinclair, que é o que eu até apresentei no último Reading Group que eu fiz, que é uma rede que usa o método clássico contrastivo. Né? E aí, quando você compara o método clássico com o Cross Entropy com o SupCon conseguiu performar melhor do que todos eles, nos 3 datasets. Depois, ele também testa usando a arquitetura de ResNet, que costuma usar mecanismos de atenção. Ele tenta aplicar data augmentations, diferentes tipos, e ele novamente roda Cross Entropy e SupCon para ver a comparação entre eles. E o SupCon, no geral, ele performou, se não tão bem quanto, um pouco melhor, tirando alguns casos. Né? Por exemplo, eles tentaram o Cross Entropy na arquitetura que eles propuseram, e o Cross Entropy foi um pouquinho melhor que o SupCon na arquitetura deles. Mas quando você compara o SupCon com o Cross Entropy nesses datasets, por exemplo, o SupCon performa melhor. E eles mostram essas comparações. Aí aqui tem uma comparação de experimentos. Aqui tem outra, onde eles também testam diferentes arquiteturas, usando a função de Lois para comparação, que é Cross Entropy normal, Cross Entropy com a arquitetura proposta deles, e o Supervised Contrastive na arquitetura deles. Né? E ele basicamente vai comparando e mostrando que o Lois contrastivo supervisionado performou, se não melhor, comparativamente parecido com o que eles queriam mostrar. Aí tem várias métricas, né? Eles mostram também accuracy por batch size, accuracy por época, accuracy por temperatura, que temperatura é uma das métricas que eles usam para calcular o Lois naquela fase onde ele está agrupando. Temperatura é um dos valores do cálculo que eles usam para calcular o Lois. Né? Aí ele vai mostrando essas comparações e a conclusão que eles têm no final disso tudo, né, é que o SupCon funcionou muito bem para aquela ideia de classificar, né, primeiro para treinar e depois para classificar. E aí eles testaram também com transfer learning. E ele pegou, se não melhor, resultados equiparáveis. Então eles viram que esse método, esse cálculo de Lois deles funciona não só para a arquitetura deles, mas para diferentes tipos de arquitetura, transfer learning, enfim, entre outros. Né? E aí, como ele teve um tipo de resultado, se não equiparável, um pouco melhor, eles perceberam, enfim, deduziram que o Lois deles conseguiu fazer essa convergência melhor dos resultados. E é basicamente isso, eles não têm uma sessão de conclusão, eles concluem na própria sessão de experimentos. E a ideia deles foi essa, foi mostrar que o Lois contrastivo é melhor que o Cross Entropy e mostrar que, dentre as opções existentes de Lois contrastivo, a ideia deles de usar múltiplos pares positivos não só melhora o treinamento, como evita você ter que fazer aquele hard negative mining, de ter que retreinar depois para juntar os cachorros ou os gatos na mesma classe. E é isso, gente. Tem alguma pergunta, debater? Eu sei que pode parecer um pouco confusa, porque tinha muita informação. Eu tentei deixar um pouco mais linear. Eu espero que tenha conseguido, pelo menos. Mas aí, qualquer dúvida que tenham, vocês podem perguntar, que a gente vai conversando agora. Eu entendo essa questão de ser muita informação, até porque, querendo ou não, ele
ele pede que você já entenda aprendizado não supervisionado, e Sim, aí para o sim, aprendizado sim. não supervisionado, você tem que entender um pouco de como funciona esse novo método, sendo aplicado num contexto diferente que o aprendizado supervisionado. Sim. Então, é Tanto, realmente um trabalho muito difícil de fazer, mas eu acho que foi uma boa apresentação, sim, mano. tanto que aquelas partes iniciais de contextualização, acaba que eu coloquei mais para vocês pegarem a ideia inicial, né? E a Sim, gente sim. caminha a partir daí. Eu Eu achei achei bem muito verdade legal. a sua apresentação, foi legal de assistir. Só no final que eu fiquei um pouco assim, né? Eu esperava um resultado só um pouquinho melhor deles, mas Ficou até em. Cadê? fiquei Alguns pegaram confusa, aí eu 70, fiquei 80, lendo, assim. então tá bom. É porque, tipo assim, não tá incrível, mas acaba que fica melhor do que os outros se você for olhar coluna por coluna, né? Então, mas sim, tiveram alguns resultados que realmente não estão muito altos, se você for olhar. Aqui foi 60, por exemplo. Aí quando você falou da questão da estrutura do código, aí eu falei, realmente, talvez seja esse o ganho, né, de fazer o Supicom. Sim, porque o grande ganho deles não era, tipo assim, ganhar em todas as métricas. Era conseguir manter resultados equiparáveis, se não um pouco melhores, de forma que você conseguisse evitar aquele hard mining inicial, né? Porque agora ele já agrupa os positivos por classe e não por imagem. Esse foi o principal ganho que eles quiseram entregar. É você ter esse ganho inicial sem perder qualidade, né? Tentando se manter parecido com a literatura. Entendi. Eu achei bem interessante, Panza, esse artigo que você trouxe para a gente. Achei bem legal como você conseguiu explicar. É claro que a gente ainda está com várias dúvidas, né? Mas Sim, sim. é normal. Parabéns pela apresentação. Achei que está ficando assim, muito boa a qualidade dos trabalhos selecionados e do entendimento que tem vindo nos últimos reading groups, especialmente os seus. Eu estou gostando bastante. Acho que a gente está evoluindo bem. E eu acho que a gente fica com a questão de como é que a gente vai adaptar isso aqui para cérebro, né? Que é Então, difícil pra caramba, porque o problema dele, de certa forma, ainda são imagens muito diferentes em umas das outras, sim, né? era isso que Então, talvez Não, pode terminar, perdão. que você tentar aprender se um Shih Tzu é parecido com um Poodle é mais fácil do que você tentar entender se um pedaço do cérebro é diferente do outro pedaço, porque a gente ainda quer que seja diferente, a gente não quer nem que seja igual. Então, com certeza vai ter uma boa adaptação aqui. Sim. Mas se a questão for tipo um tumor assim no cérebro, será que não pegaria? Não, uma Então, coisa muito drástica talvez sim, no né? caso de um Mas tumor, sim, porque só contextualizando para quem ainda não sei se tem alguém aqui que não sabe muito do meu projeto com a professora Tayane. A gente trabalha com dados de cérebro para tentar identificar displasia cortical focal, que é um tipo de epilepsia, uma doença que tem. E o ponto da displasia cortical focal é que a diferença de um cérebro que possui essa lesão para um cérebro saudável é muito sutil. Então, o nosso maior problema está sendo conseguir identificar esses casos de lesão para aí sim fazer essas comparações. Então, se a gente talvez. Porque para eles acaba sendo mais fácil, porque até nos exemplos que eles mostram de cachorro, de gato, é muito mais fácil diferenciar coisas que são bem diferentes do que detalhes mais sutis, né? Mas se a gente conseguisse adaptar essa ideia sei lá, tentar aproximar séries saudáveis e cérebros não saudáveis, para a gente conseguir ter essa separação e tentar classificar, eu não sei se talvez ajudasse, mas a gente teria que testar para ver se isso funcionaria. Não, realmente, agora que você falou, a maioria dos cérebros com displasia não dá para ver.
Sim. Acho que foi removido, né, já cirurgicamente, que fica aquele buraquinho, mas você não consegue saber. Aí acaba que é isso que a gente está tentando ver, se dá para tentar adaptar esse lógico contrastivo, ou o lógico contrastivo supervisionado, por exemplo, para a nossa rede, né, para o nosso problema. Aí, se a gente conseguir, talvez dê um ganho do que só tentar usar o binary cross entropy, que é o que a gente tem usado até agora. Entendi. Mas é isso. Tem mais alguma dúvida, gente? Além do que a professora e a Luana já levantaram? Eu acho que não. Tá. Então, Peraí, eu tava recebendo tá. marmita. Tá, não, tranquilo. Voltei. Foi mal, chegou o cara aqui, eu tive que ir pagar. Mas eu estava ouvindo o que vocês estavam falando. Sim, eu acho que o desafio é a gente fazer a adaptação, e não vai ser uma adaptação simples. Eu acho que Sim. não vai ser só pegar e separar o dado, tipo em batches ou label, vai ser uma adaptação forte. Vamos ter que abrir essa biblioteca e propor a Nossa, sim. nossa versão, sabe? Tipo assim, eu acho que se você topar mesmo fazer isso, cara, é uma ideia muito legal, assim, acho que tem muito potencial, sabe? Não, E não só de dar certo, mas de mandar o nosso artigo para o Neurips. não, e uma coisa também. Se a gente consegue adaptar essa função de Lois para ela funcionar para essas diferenças sutis de cérebro, isso dá para ser usado não só para displasia, para vários outros problemas também. Sim, exatamente. E é uma proposta muito específica que pode representar um grande avanço na área, porque tem muita gente que estuda cérebro. E Sim, outros órgãos que sim, também vão ser parecidos todos os lados, né? Então, sim. eu acho que, pô, tem potencial para um baita de um avanço e para você escrever um artigo super bacana, tipo, muito melhor do que o que a gente vem fazendo até agora. O que eu Sim, acho que vai ser necessário para a gente poder dar esse próximo passo é a mesma coisa que o Bruno, sentar e estudar matemática. sim, Entender de infelizmente. fato cada passo, fazer o Infelizmente. desenho. Ó, eu, enquanto você falava, eu já fui fazendo meu desenho aqui. Tipo, botei o dog, o cat, aí eu fiz a versão aumentada, para eu ir entendendo. Então, o par fica Sim, assim, sim, aí e ir pensando, entendeu? E aí, como é que fica no cérebro? Aí tem o lado direito, o lado esquerdo, se for pareado, será que eu quero que isso seja um par positivo? E aí, se um deles tiver displasia, será que esse é o par negativo? Talvez augmentation não faça sentido para a gente. E aí a gente tenta combinar pares de uma forma já sim. pré-determinada, né? A gente vai ter que vir com uma ideia assim mais baseada na aplicação, não vai ser uma coisa tão genérica, não. Tá. E tem potencial, cara, tem potencial para um avanço significativo se a gente fizer esse próximo passo, entendendo exatamente o que a gente está fazendo, sabe? Perfeito. Não, era exatamente esse motivo que eu queria trazer esse artigo, porque eu não sei se você chegou a ver aqueles artigos que o Arnaldo tinha mandado para a gente antes para ajudar. Não tive chance Então, de olhar ainda. esse artigo não está entre os 5, mas ele é citado por um deles. Aí a minha escolha desse artigo é porque os outros 5 eram mais focalizados para um problema. Esse é mais para o geral. Eu quis primeiro trazer essa visão geral, que aí, entendendo como essa visão geral funciona, num futuro grid group, eu tento pegar um que é mais específico e a gente tenta desmembrar ele aqui na discussão. Não, perfeito, Pans. Achei uma ótima escolha de artigo. A gente realmente estava precisando desse conhecimento para avançar a discussão. E vou pegar para olhar com um pouco mais de detalhes aí nas férias, se eu tiver um tempinho. E Beleza. vamos pensando. Se você tiver oportunidade, tiver tempo de repente abrir o código e olhando o código da biblioteca, o que ela faz, aí você vai fazendo Eu vou, desenho eu para vou dar uma olhada nisso. entendendo. Eu vou dar uma olhada nisso. Eu acho que é bom a gente entender esse conhecimento de entender direitinho o que está acontecendo lá dentro e como é que a gente vai adaptar para o nosso. Tanto que essa ideia de que ele monta os pares dentro do batch, eu não entendi lendo o artigo. Eu entendi porque quando eu fui pegar a biblioteca
para tentar fazer aquela ideia inicial de CNN que eu apresentei mais cedo na nossa reunião, eu vi que dentro da função ele pega o tamanho do batch para criar os pares. Foi aí que eu entendi que ele formava os pares dentro do batch, e não de início, né? Então, eu acho que se a gente pegar para ir vendo as funções da biblioteca com calma, eu acho que a gente consegue tentar desmembrar isso. Tá legal. Achei bem bacana. Acho que temos potencial aqui para explorar essa técnica. Não, perfeito. Bem legal. Mas acho que é isso, pessoal. Alguém tem mais algum comentário? Todo mundo quieto? Beleza. Então tá.